Bom dia, meus amigos. Está começando mais um pós-jogo aqui no canal. E dessa vez um pós-jogo meio conturbado. O Cruzeiro ontem, quinta-feira, dia 22, perdeu em casa para o Democrata por 1-0. Esse jogo foi válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. É verdade que tivemos estreias, é verdade que o time foi um time considerado reserva, mas ainda assim a torcida sai chateada, sai com a cabeça quente sobre o jogo, até pela forma como foi o jogo. E também pensando que domingo temos clássico. Então, uma situação um pouco complicada para o Cruzeiro, uma derrota que não deveria ter acontecido, mas temos algumas lições para tirar desse jogo. Antes de falar tudo sobre a partida, queria que vocês se inscrevessem, curtissem, compartilhassem, mandando aquele grupo de cruzeirense que gosta desse tipo de conteúdo. Custa 10 segundos do seu tempo, então só clicar no botão de curtir, de se inscrever, ativar o sininho, que tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que a gente tem para trazer aí ao longo de 2026 para esse novo projeto no YouTube, beleza? Bom, sobre o jogo. Na verdade, antes de falar sobre o jogo, uma relação que o Cruzeiro faz sempre nessas derrotas, principalmente essas derrotas que são complicadas, são com os jogos-chave de 2025. Esses jogos-chave eu coloco como Ceará e Santos, que foram jogos em casa, que o Cruzeiro abriu o placar antes do adversário. Isso foi um ponto que nesse jogo não ocorreu, mas que nesses dois jogos foi um ponto bem importante. O Cruzeiro abriu o placar antes do adversário e levou a virada. E o que acontecia nesses jogos, principalmente? Contra o Santos, o Cruzeiro abriu o placar no final do primeiro tempo, mas contra o Ceará foi bem no início do jogo. E a ideia do Cruzeiro, com o Leonardo Jardim especialmente, era sempre de iniciar o jogo com muita intensidade para abrir o placar cedo. Contra o Ceará deu certo, contra o Santos nem tanto, mas conseguiu abrir o placar antes do Santos. Então, conseguiu chegar, por exemplo, no intervalo vencendo. Isso era um ponto que o Jardim tinha como foco, porque o Cruzeiro era um time que joga e jogava muito mais confortável com o placar a seu favor. A gente viu isso acontecendo nos jogos contra Tombense e contra o Uberlândia. O Cruzeiro abre o placar e fica mais confortável e começa a jogar mais confortável. E tenho certeza que se abrisse o placar contra o Democrata em alguns dos chutes do Kenji, do Arroio, do Gerson, tenho certeza que o jogo seria muito diferente. Mas não abriu. Então, é um ponto que o Cruzeiro traz de 2025 e que se mantém. O time joga muito melhor quando está com o placar. Isso é bem natural, mas tem dificuldades para jogar quando o placar não está a seu favor. Nesses dois jogos, Ceará e Santos, o Cruzeiro tem dificuldades de criar, é verdade. Depois que faz 1-0, tem dificuldades de chegar ao ataque, tem dificuldades de conseguir criar para aumentar o placar. O time adversário vai criando oportunidades no contra-ataque, vai criando oportunidades nas bolas aéreas. E com isso o Cruzeiro vai ficando um pouco mais nervoso, mais ansioso, sofre o empate, sofre a virada. E com isso o time fica meio sem saber o que fazer. Não consegue criar mais oportunidades, fica naquela de jogar a bola para a área, fica naquela de tentar fazer cruzamentos de qualquer jeito, fica meio limitado ali aos cruzamentos e não consegue gerar mais oportunidade de empatar ou de virar. Então, sinto que um sentimento que o torcedor tem bastante são esses jogos em que o Cruzeiro começa a ter dificuldade e começa a cruzar na área sem parar. Como foi, por exemplo, contra o Pouso Alegre na estreia, chegou um momento que o Cruzeiro só cruzava na área. E em dado momento nesse jogo do Democrata, apesar de não ter sido bem assim, o Cruzeiro cruzou muita bola. Então essa sombra desses dois jogos, ela aparece um pouco nesse jogo e o torcedor do Cruzeiro fica muito tenso quando aparece isso, porque fica aquele sentimento de putz, a gente tá querendo o título, a gente tá querendo brigar com o Flamengo, brigar com o Palmeiras, mas se acontecer de novo esse tipo de jogo, não vai dar. Porque esses dois jogos foram muito importantes negativamente para o Cruzeiro não estar ali brigando diretamente pelo título. Então ver esses jogos acontecendo novamente com o mesmo roteiro ou roteiro parecido dói um pouco para o torcedor. Agora, voltando para o jogo. O Cruzeiro foi a campo com Cássio, Fagner, Jonathan Jesus pela esquerda, diferente do que foi na estreia, e João Marcelo pela direita, Cauã Pratos na esquerda.
Como volantes, Rian Guilherme e Japa, que acho que nesse time reserva já se consolidaram como os dois reservas imediatos para Romero e Lucas Silva, respectivamente. A gente tem o Matheus Henrique, que ainda não jogou, tem o Christian, que pode jogar no segundo volante, mas pensando na equipe reserva que está disponível para jogar o Mineiro, acho que Rian Guilherme e Japa já se consolidaram por ali. Como meia, o Gerson, meia centralizado, fazendo a função do Matheus Pereira ou algo próximo disso. Na direita, o Arroio, na esquerda, o Kenji e no ataque, Chico da Costa. A torcida pegou muito no pé, principalmente assim, nas redes sociais, depois do jogo. Vi muitas críticas ao Chico da Costa e ao Japa, e eu acho que vão ser alguns pontos centrais aqui também, nessa análise. O início do Cruzeiro foi um início bom, foi um início de criar chances, foi um início de gerar muito volume, principalmente os primeiros 15, 20 minutos. O Cruzeiro teve muitas finalizações com Kenji, muitas finalizações com o Gerson, finalizações com o Arroio. Mas já vem um ponto, por quê? Esse time entrou com uma confiança muito lá em cima por causa do último jogo, de 5-0. Os jogadores chegaram já mais leves, já mais soltos, o Cruzeiro não tem essa pressão de fazer o placar logo, a torcida não tá tensa, a torcida tá eufórica, já tá pensando no clássico. Então achei que os jogadores entraram muito mais leves, mais tranquilos pro jogo, mas por outro lado isso trouxe um ponto de atenção. Por quê? Kaique Kenji. O Kenji recebia a bola na esquerda, ele já queria partir para a finalização. Ele recebeu 4, 5, 6 bolas que ele já queria partir para a finalização. Cortar para dentro, cortar para fora, já bater. E às vezes faltou um pouco daquela calma de procurar um cara no meio, procurar um passe entre linhas, procurar o Chico da Costa fazendo pivô, que é um ponto que o Cruzeiro não conseguiu fazer, fez muito pouco na verdade, né? Conseguiu fazer em determinado momento, mas usou muito pouco desse pivô do Chico da Costa. Até o Matheus Pereira, quando entra no segundo tempo, primeiro passe que ele acha pro Chico da Costa já é acelerando, bem automático pelo que o Caio Jorge faz. Acho que o Cruzeiro ainda não se adaptou muito bem a esse estilo de jogo do Chico da Costa. Mas voltando pro Kenji, acho que faltou um pouco essa calma para achar um companheiro melhor posicionado, achar uma possibilidade de finalização melhor. O Cruzeiro finalizou muito, mas finalizou bastante também de fora da área. Tiveram 10 finalizações de fora da área, que não foram finalizações perigosas, né? É verdade, foram poucas as finalizações de fora da área que foram perigosas, mas muitas delas foram nesse início. Foram 2 finalizações do Gerson fora da área, do Arroio teve finalização de fora da área, do Kenji muitas delas também. Então esse início começou com muitas finalizações mais distantes. O Cruzeiro podia ter achado um pouco mais aquele último passe, ter caprichado um pouquinho mais, concentrado, em vez de na euforia tentar fazer um gol bonito, um gol mais plástico, tentar com mais carinho abrir esse placar. O Arroio teve 2 chances que, assim, uma principalmente me chamou muita atenção, que foi naquela roubada de bola do Gerson, pressão alta no zagueiro, ele dominou errado, o Gerson recuperou, o Arroio pegou. Se ele tivesse 100% focado ali, vamos fazer o gol, vamos concentrar, vamos entender qual que é a melhor opção, ele tinha dado passe para o Gerson na direita, que estava livre, cara a cara com o goleiro, se tivesse recebido o passe, para abrir o placar. Mas não, recebeu a bola quicando na entrada da área, vou finalizar. Finalizou, o zagueiro bloqueou o chute. Então acho que faltou um pouco desse carinho maior para finalizar as jogadas nesse início de jogo. O Democrata praticamente não atacou nesse primeiro tempo, atacou muito pouco, teve muito pouca posse. Acho que uma das virtudes desse time foi conseguir manter a posse, que é um ponto que também vou falar no segundo tempo. Quando você joga em casa, não está com o placar a seu favor, e contra um time que tecnicamente é pior que o seu, você precisa ter 60%, 70% da posse de bola. Por quê? Porque quando o time adversário está com a bola, eles vão querer gastar tempo, eles não vão querer devolver a bola para você. Eles vão querer rodar a bola, vão querer arrumar lateral, vão querer arrumar escanteio, vão querer arrumar falta. Vão querer gastar o tempo, e isso principalmente no segundo tempo, acho que fica bem claro, no primeiro nem tanto, mas é preciso manter a posse de bola. E quais são os pontos-chave que isso acontece? Duelos aéreos, bolas que são rifadas do adversário, bolas que são chutadas do goleiro. É importante que o time esteja preparado não só para ganhar esse duelo no alto, não só para vencer, por exemplo, o atacante adversário num duelo de cabeça, mas
realizar a cabeçada não como uma rebatida, não como um corte, mas como um passe, para conseguir manter a bola com o Cruzeiro. Esse é um ponto fundamental que acho que o lance do gol é um lance que fala muito sobre isso, mas ao longo da partida também tiveram alguns momentos que o Cruzeiro precisava manter a posse. No primeiro tempo, conseguiu fazer isso. No primeiro tempo, as bolas que vinham rifadas, muitas vezes o Cruzeiro dominava, não ia para duelos de cabeça, não ia para rebatidas, tentava dominar, acalmar, usar o Cássio, tranquilizar para a partir daí construir. Então, o primeiro tempo do Cruzeiro foi muito positivo por causa disso. Sobre a estreia do Gerson, um pouco fora ali do entrosamento com os jogadores, o que é normal. Você via que toda vez que ele ia para a direita ou para a esquerda, algum jogador acabava cruzando com ele, o Fagner trombando com ele, o Arroio. Falta aquele entendimento maior de jogo mesmo, faz parte. Quando ele tiver minutos, quando ele estiver jogando, os jogadores vão se entender melhor, mas por enquanto esse tipo de situação é normal. Tecnicamente, é muito fora da curva, achou muito passe bom, achou um passe cavado lindo dentro da área, tem um tempo de bola muito diferente, então ele domina com o pé e já dá um passe com o outro num tempo que o marcador tem muito mais dificuldade de marcar do que se fosse um jogador dominando com o mesmo pé, olhando para cima, vendo as opções e dando passe. Acho que o tempo de bola, quando se fala de dominar, de drible, de passe, dele é muito diferente, é muito acima. Acho que é um jogador que vai ajudar demais o Cruzeiro nisso. Mas, obviamente, os jogadores ainda precisam se entender, ainda mais se tratando do time reserva. O Cruzeiro ficou nesse mesmo tom, nesse mesmo ritmo de atacar sem criar grandes chances, de finalizações muitas vezes bloqueadas. O Cruzeiro chegava dentro da área com passes curtos, com passes rápidos, mas a finalização era bloqueada. Chegava um cruzamento, finalização bloqueada. Teve dificuldades de gerar perigo para o goleiro. O goleiro fez poucas defesas nesse jogo. Foram 2 defesas principais que foram difíceis, né? O chute do Gerson e do Caio Jorge no segundo tempo. Mas trabalhou pouco. O Cruzeiro precisa fazer o goleiro trabalhar mais. E aí é focar nessa finalização. Em como você vai fazer a finalização. Na questão de gerar oportunidades de finalização, o Cruzeiro gerou. O Cruzeiro teve mais de 30 finalizações feitas. Só que muitas delas para fora e muitas delas bloqueadas. Então é concentrar não só em continuar gerando, mas quando chegar perto do gol adversário, podendo finalizar dentro da área, caprichar mais para identificar o momento certo para finalizar. Chico da Costa teve 3, 4 chances de finalizar, as 3, 4 foram bloqueadas. Então, ver, se eu estar aqui vai ser bloqueado? Vão voltar a bola, vão voltar pro Kenji que está na ponta, vão voltar para alguém para criar uma nova chance, porque o Cruzeiro estava criando. Ou então, tô com 2 marcadores, deixa eu tentar achar um passe aqui que vai achar alguém na cara, como foi o exemplo que eu dei do Arroio e do Gerson. Então, o que falta para mim nesse jogo é esse capricho para encontrar a oportunidade de finalizar. A oportunidade certa. Teve oportunidades, mas não eram as melhores. E até por isso eu acho que o Cruzeiro não fez um mau jogo. Vi muita gente falando nas redes sociais que o Cruzeiro não fez um bom jogo, o Cruzeiro não pode perder, é inadmissível perder. É inadmissível perder. Mas não é por isso que fez um mau jogo. O Cruzeiro, na minha visão, jogou bem, conseguiu criar oportunidades, conseguiu chegar no ataque, porque o grande problema desses jogos é quando você tem uma posse que é estéril, uma posse que não gera perigo, uma posse que não chega na área adversária. O Cruzeiro chegou. O Cruzeiro conseguiu, em várias oportunidades, chegar na área do adversário. O problema foi, chegou, e aí? Em qual momento finalizar? Em qual momento encontrar o passe? Em qual momento voltar a bola e chegar de novo? Para tentar abrir um pouco mais a defesa do Democrata, que estava muito fechada. Então, acho que não é tão um jogo ruim, mas também não foi um jogo maravilhoso. Acho que existe um meio termo ali que coloca o Cruzeiro num jogo que foi bom. Japa. O Japa, nesse primeiro tempo, fez um bom primeiro tempo. Japa e Rian Guilherme, acho que fizeram um bom primeiro tempo. Rian Guilherme ainda tem um pouquinho de dificuldade como primeiro volante no sentido de perder bolas. Acho que ele tem uma confiança muito grande. Isso em alguns momentos é ótimo, porque ele faz uma saída muito boa. Sempre que é pressionado, ou quase sempre que é pressionado, consegue sair dessa pressão com qualidade. E isso é muito bom para o primeiro volante. Você conseguir dominar de costas
né, virado para o seu gol, virado para o Cássio ou para a linha de defesa, conseguir girar o adversário e sair jogando limpo, é ótimo. O primeiro volante que sabe fazer isso é muito bom. E ele tem essa qualidade. O problema é que às vezes precisa identificar quando que tem que fazer isso ou quando que tem que devolver para o Jonathan Jesus ou devolver para o João Marcelo, abrir o jogo para o lateral. Ele, a todo momento que ele recebia essa bola de costas, ele tentava fazer esse giro. Em alguns momentos dava certo, porque ele tem qualidade para isso, mostrou que tem, mas em alguns ele perdia a bola. E quando ele perdia a bola, era um ataque perigoso para o Democrata. Era um 3 contra 3, era um 3 contra 4. Oportunidades raras que o Democrata encontrava e que o Cruzeiro não pode deixar eles encontrarem. Então, tentar ter um pouco mais de segurança para quando fazer esse tipo de lance, porque, querendo ou não, ele tem qualidade, mas é um lance que existe seus riscos. Então, precisa identificar ali qual que é a melhor janela para fazer isso, ou então voltar no zagueiro, voltar no lateral, porque isso também acontece. Não é sempre que a gente vai conseguir dar passes verticais, chegar lá no ataque rapidinho, driblar e sair correndo em direção ao gol adversário. Faz parte voltar a bola, fazer um jogo mais pausado, fazer um jogo com mais trocas de corredor, girar a bola. Então, acho que precisa identificar um pouco mais esses momentos. Mas, no geral, achei que os dois foram bem. O Japa também, como segundo volante, conseguindo chegar mais perto da área, conseguindo criar algumas oportunidades de perigo, ajudando ali o Kenji, ajudando o Arroio, dando um suporte para quando a situação ficar num contra 2 ou 1 contra 3, retornar a bola para girar novamente. Acho que o Japa foi muito bem, foi muito lúcido nisso. E como segundo volante ele ajuda bastante na saída de bola. Isso é um ponto importante também, porque ele tem bastante mobilidade. Ele consegue vir buscar o jogo quando o Rian Guilherme está marcado, e isso facilita demais o Cruzeiro. Então, para mim, esse primeiro tempo foi bastante positivo dos dois. O segundo tempo, do Japa especialmente, já não foi, mas aí a gente fala mais pra frente. Bom, o primeiro tempo foi nesse tom, não conseguiu abrir o placar, ficou no 0-0. A torcida do Cruzeiro sentia que o gol alguma hora ia sair, o time do Cruzeiro sentia que o gol alguma hora ia sair, acho que até o time adversário sentia que alguma hora eles vão conseguir fazer o gol, porque o ritmo era esse. E chegou no segundo tempo, entra o Otávio, porque o Cássio acabou sentindo o dedo, o que não era um problema, acho que ninguém achou ruim essa saída, ninguém falou, sim, uma decisão arriscada, colocar o goleiro reserva. Não, o Otávio, acho que a torcida do Cruzeiro tem bastante confiança e fica bastante animada quando o Otávio joga, porque já viu, principalmente na base, o tamanho do potencial dele para ser um possível titular no futuro do Cruzeiro. Então, acho que a torcida considerou pouco essa substituição como algo arriscado. E o segundo tempo começa no mesmo ritmo, mas o Cruzeiro já buscando mais o gol. Já começando a tentar achar mais o gol, já querendo encontrar mais aquelas oportunidades-chave para fazer o gol, né? Fazendo aquele filtro maior na hora de finalizar, em vez de finalizar de qualquer jeito. Mas, ali por volta no meio do segundo tempo, acontece o gol do Democrata. O goleiro dá um chutão para frente, o João Marcelo não consegue bem nesse duelo, ele tira o jogador adversário da jogada, mas não consegue se posicionar para fazer uma cabeçada boa, ele rebate para trás. Esse que é um ponto chave do jogo do João Marcelo, que apareceu na estreia contra o Pouso Alegre e aparece de novo. É um cara que tem dificuldade de fazer o que eu disse, de quando vem uma bola rifada, manter a posse. Ele é um cara muito mais de vencer o duelo de qualquer jeito. Eu não vou deixar o atacante cabecear e eu que vou cabecear. Para onde eu vou cabecear? Não me interessa tanto, não é tanto a minha prioridade. A minha prioridade é vencer o duelo. E acaba que acontece isso, né? Ele tira o atacante da jogada, mas na hora de fazer o cabeceio, de vencer o duelo de fato, a bola vai para trás. No que vai para trás, parece simples, o Fagner está soberano na jogada, tem um atacante chegando, mas assim, sem tanto perigo, o Fagner tem total controle da bola, poderia sair para o lado, mas decide dar uma cabeçada pro Otávio. A cabeçada falha, não vai forte, vai muito fraca, pega de raspão na bola. O Otávio tenta sair, mas o atacante já está muito inteiro na bola, bate de cobertura. Não acho que foi falha do Otávio, não acho que o Otávio tem culpa nesse gol.
E é uma falha individual do João Marcelo, que não conseguiu cabecear bem essa bola, e uma falha individual do Fagner, que não conseguiu cabecear bem outra bola. Então não vi gente falando que foi uma falha coletiva, uma falha do setor defensivo do Cruzeiro, não, acho que foram duas falhas individuais. Falha do João Marcelo na primeira cabeçada, falha do Fagner na segunda cabeçada, e que gerou o gol. Quando acontece esse gol, aí o jogo muda. O Cruzeiro começa a ver que, não, vamos colocar os titulares para conseguir o empate, para conseguir a vitória, a torcida do Cruzeiro já começa a ficar um pouco mais apreensiva, e aí o Tite comete para mim o que eu achei que foi um erro. Com o Cruzeiro perdendo, ele tira o Chico da Costa e coloca o Caio Jorge. E por que eu acho que isso foi um erro? Porque o Cruzeiro, naturalmente, com 1-0, ia chegar muito mais ao ataque, o Democrata ia se recuar ainda mais, e o Cruzeiro ia ter que usar esse recurso do cruzamento. É inegável. O Cruzeiro pode não precisar cruzar 30, 40 bolas, que é uma reclamação muito grande quando acontece. Joga a bola para lateral e cruza, joga a bola para lateral e cruza. O Cruzeiro não precisava fazer isso, mas naturalmente você faz 10, 15 cruzamentos, porque o time está todo fechado. O time do Democrata se fechou inteiro, então o cruzamento faz parte desse jogo. E quando ele tira o Chico da Costa e coloca o Caio Jorge, eu acho que ele perde nesse lance aéreo. Ele poderia colocar o Caio Jorge, mas para jogar com o Chico da Costa, aí sim eu acho que seria uma boa opção, até porque depois entrou o Vídea Real, que é atacante, mas jogando na ponta. E ele ficou muito mais desconfortável jogando na ponta do que se jogasse dentro da área. Então, para mim, o erro do Tite foi ter tirado o Chico da Costa e colocado o Caio Jorge, devia ter jogado com os dois e não precisava ter colocado o Vídea Real como ponta. Deixava o Kenji ou colocava outro jogador ali, colocava Vitinho, colocava Rodriguinho, não sei, alguém que joga pela ponta, para conseguir atuar melhor. Porque o Vídea Real ficou muito desconfortável ali e o Cruzeiro perdeu gente dentro da área quando tira o Chico da Costa. Para mim tinha que jogar os dois. E uma outra situação que ocorreu com as substituições, o Rian Guilherme saiu e o Japa virou o primeiro volante, porque o Cruzeiro tentou ser mais ofensivo. Normal. Acontece, o Cruzeiro tá perdendo, tem que tentar mesmo. Mas o Japa como primeiro volante não jogou bem. O Japa como primeiro volante nesse time, ele arriscou demais, ele tentava muitos passos arriscados, tentava conduções arriscadas, e isso, perdendo de 1-0, com um time já do Cruzeiro bastante ofensivo, quando perde essa bola, tem que ou recuperar rápido, ou não deixar que o Democrata também chegue no ataque, dificultou muito o jogo do Cruzeiro nesse segundo tempo. Então, acho que o Japa, como primeiro volante, nesse contexto de abafa, de pressão do Cruzeiro, não foi bem por ter errado demais. Sim, para mim deveria ter feito simples, não conseguiu achar um passe? Espera que o Matheus Pereira tá vindo buscar, espera para encontrar o Jonathan Jesus correndo, espera para encontrar o lateral aberto. Não precisa ser tão afobado. Obviamente que se vê a oportunidade de avançar, avança. Mas não precisa ser toda hora, não precisa ser afobado. Acho que nesse ponto o Japa não foi bem e foi um ponto chave do jogo, né? Acho que o torcedor ele grava muito mais esses lances do que os lances no primeiro tempo, quando tudo estava mais tranquilo. Então, acho que foi longe de ser um jogo ruim do Japa. Acho que ele fez um jogo muito bom de segundo volante no primeiro tempo e um jogo ruim de primeiro volante no segundo tempo, depois que o Cruzeiro tomou o gol. São dois Japas diferentes. Nesse mesmo tom, o Cruzeiro tentava avançar, tentava encontrar oportunidades, Democrata mais fechado, Matheus Pereira entrou, Caio Jorge entrou, mas não conseguiu encontrar chances. Acho que o grande problema que o torcedor do Cruzeiro vê foi isso. Teve a grande chance com o Caio Jorge, um cruzamento que ele dá uma bicicleta fantástica e o goleiro defende no susto, mas tirando essa, foram poucas as chances que o Cruzeiro criou e foram poucas as defesas que o goleiro teve que fazer. Esse é o maior ponto que o Cruzeiro tem que levar, é a maior lição que o Cruzeiro tem que levar para os próximos jogos, que foi enfrentar um contexto parecido com esse. De time fechado, de ter que atacar a qualquer custo, de ter que buscar o empate, buscar a virada. Tem que ter mais repertório, tem que ter mais calma para achar essas finalizações, porque senão vai acontecer o que aconteceu ano passado e o que aconteceu nesse jogo. Poucas oportunidades, poucas grandes chances, no segundo tempo, especialmente nesse jogo, né?
poucas grandes chances de fazer o gol, poucas grandes chances de gerar perigo realmente ao gol do Democrata. E quando foi chegando mais para o final do jogo, 40, 45, foi vendo que realmente o time não estava conseguindo empatar, não estava merecendo ali naquele momento empatar. Por quê? Estava perdendo bolas à toa com o Japa, por exemplo, estava deixando o Democrata ficar com a bola. O Democrata nesses acréscimos, que os acréscimos foram até os 11 minutos, fez muita cera com a bola. Isso é uma coisa que o Cruzeiro não pode deixar acontecer. Se o Democrata faz uma rifada, tem um lateral, tem uma falta, o Cruzeiro precisa recuperar essa bola. E nesse segundo tempo, Cauã Pratos teve dificuldade, principalmente física, para fazer isso, para manter a posse. Teve 2 bolas que vieram nele e ele rebateu para a lateral, rebateu para o adversário. João Marcelo continuou com dificuldade de manter essa posse. O Cruzeiro tem que fazer uma coisa que o Flamengo faz bem demais contra o Vasco. Qualquer bola que o Vasco rifava para frente, os zagueiros do Flamengo, os volantes do Flamengo dominavam, acalmavam, mantinham a posse para atacar de novo. O Cruzeiro nesse final de jogo não conseguiu fazer isso. O Democrata rifava a bola, o Cruzeiro devolvia a bola pro Democrata, jogava para a lateral, fazia uma falta. O jogador Democrata caía, eles recuperavam a bola. O Cruzeiro nesses momentos de muito abafa, de muita pressão, quando tá perdendo o jogo em casa, precisa ter a posse. Não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. Então essa é uma lição que para mim tem que levar mais para frente, os jogadores precisam entender que a bola vai vir rifada, a bola vai vir com um chutão do zagueiro. É um risco para se tomar? Mas nesse momento é um risco que vale a pena. Vamos tentar dominar, vamos tentar manter essa bola, vamos ganhar de cabeça e tocar, uma coisa que o Fabrício Bruno faz bem demais. Fabrício Bruno, raras são as bolas que vêm da zaga do adversário, de chutão, de lançamento, que ele não escora ou pro goleiro, ou pro zagueiro, ou pro volante. Ele sempre consegue manter a posse e isso é uma característica fantástica do jogo dele que o Cruzeiro precisa internalizar dentro desses jogadores reservas. Os jogadores titulares têm muita qualidade para fazer isso, mas os jogadores reservas têm uma qualidade um pouco abaixo. Então é um ponto para se levar. Num geral, como eu disse, achei que foi um jogo bom. Foi um jogo que o Cruzeiro chegou no ataque com bastante chance, especialmente no primeiro tempo, para gerar perigo, mas não gerou. Então acho que são os 2 pontos. O ponto positivo foi chegar no ataque, chegar na área adversária, chegar com muita gente, criar oportunidades, mas não transformar essas oportunidades em perigo. O goleiro não fez grandes defesas, não fez tantas defesas. Grandes fez 2, mas não fez tantas defesas. Então precisa defender mais. O goleiro precisa fazer um jogo fantástico para o Cruzeiro sair sem fazer nenhum gol contra o Democrata em casa. Esse é um ponto. Segundo ponto, jogando contra o time pior e especialmente perdendo, precisa reter mais a posse. Precisa, a todo momento que tem chance, manter a posse, principalmente nesses lançamentos e rebatidas da zaga. Não dar cabeçada para lateral, não fazer falta, não deixar o adversário ganhar, não rebater de volta para ficar aquele jogo rebatido. Então, outro ponto importante. E para mim o terceiro ponto foi o ponto do Tite de tá perdendo o jogo, encha a área mais, deixa o Chico da Costa com o Caio Jorge. Se for fazer cruzamento, a gente tem 2 caras lá que são capazes de fazer esse gol. Então, tentar utilizar mais do jogo do Chico da Costa, porque ele jogar no primeiro tempo de costa sem receber tanta bola e quando o Cruzeiro precisa cruzar na área ele sai, para mim não faz tanto sentido. Pro clássico, acho que o Cruzeiro volta com o time que jogou contra o Uberlândia. Todos os jogadores, Gerson vai pro banco. Fica uma dúvida ali entre Wanderson e Arroio. Eu até prefiro o Arroio. Acho que ele tem mais qualidade que o Wanderson. E ajuda na marcação também. Não tanto quanto o Wanderson, mas ajuda. Prefiro o Arroio, gosto muito do Arroio. Mas eu acho que ele vai de Wanderson. Acho que ele vai com o mesmo time que jogou contra o Uberlândia. E o Cruzeiro é favorito. O Cruzeiro tem grandes chances de ganhar. E não só por causa do clássico, se tivesse vencido de 10-0 o Democrata, ainda tinha a obrigação de vencer o Atlético. Agora, perdendo para o Democrata, não se garantindo como o líder absoluto do grupo, a obrigação fica ainda maior. Então o Cruzeiro chega para esse jogo precisando vencer, primeiro, por ser um clássico, segundo, por ser o favorito nesse clássico, o Atlético não está bem, o Cruzeiro tem um time muito melhor que o do Atlético, e terceiro, para se firmar e garantir como
o primeiro absoluto do grupo e conseguir jogar as próximas rodadas com o time mesclado. Porque se for para jogar contra a América, for para jogar com outros times que ainda faltam jogar, pressionado para ser esse primeiro colocado, vai ser mais difícil para os garotos. Vai ser mais complicado, vai ter mais tensão, a torcida vai pegar mais no pé, e aí faz parte. Porque aí o resultado vai importar. No início, estava cobrando muita calma para esses jovens, muita paciência, ainda precisa ter. Mas se chegar na 7ª, 8ª rodada do Mineiro precisando vencer para ser o primeiro colocado, aí é difícil ter calma. Então, no mais é isso. Acho que o Cruzeiro vem para o Clássico tranquilo. Acho que essa derrota não vai afetar os jogadores, não vai afetar quem está lá dentro, não vai afetar também o torcedor que está aqui fora. Acho que foi uma derrota pontual, em que o Cruzeiro jogou bem, mas não jogou tão bem. Acho que é isso, galera. Valeu.